vídeos, lista e coisa desse tipo? Ou tá tudo tranquilo? Bom, então tranquilo é o seguinte, lembre-se sempre que eu estou resolvendo lista parte na aula de vocês, parte na aula de quarta, tá? A aula de vocês, a aula da gente da última segunda-feira, como eu falei, foi realmente muito produtiva e eu resolvi um exercício importantíssimo ali, né? Então, naturalmente, aquilo deu aquela sensação de fechar, né? Fechamos o capítulo, aquilo tal. Portanto, hoje, nada mais natural do que eu começar com a aula 100% nova, tá? E vai ser isso que eu vou começar. Isso. Só um minutinho que o meu... Isso, agora eu só queria ajeitar isso. Tem um pessoal ainda chegando. Então, eu vou colocar agora a questão da apresentação. Vamos lá. Apresentar. Descobri uma coisa que eu fazia. Vou ver se dá algum problema aqui. Eu fiz tem forma de apresentar diferente, tá? Se vocês perceberem qualquer problema gráfico na visualização da apresentação, vocês me dão um toque, porque o Google permitia só da forma que eu estou fazendo agora, e depois de um tempo começou a permitir de outra forma que eu sempre fiz e estava muito estável. Tentei de novo voltar para o anterior e deu um problema, tá? Então, a gente fechou o capítulo 1, o capítulo 2, muito bem. Tá? E agora nós vamos fechar o capítulo 3 e iniciar o 4. Tá? O que é o capítulo 3 no Halliday? O capítulo 3 no Halliday é nada mais, nada menos do que uma revisão de vetores. Tá? Então, eu vou fazer uma revisão de vetores, e depois dessa revisão de vetores, eu vou fazer uma introdução ao capítulo 4. Tá? Não sei o quanto a gente vai conseguir avançar, mas é a introdução ao capítulo 4. Bom, hoje, uma informação de aviso geral importante. Eu recebi um e-mail da reitoria, confirmei no calendário. Vocês não têm nada a ver com a gente, com a disciplina de física mecânica, mas para vocês, quinta-feira e sexta-feira não tem aula, e sábado também. Tá? É o feriado estendido da obra normal da Semana Santa. Sempre tem um feriado estendido da Semana Santa no primeiro semestre, e o feriado estendido que coincide Nossa Senhora de Aparecida com o Dia dos Professores. Tá? Então, são dois grandes feriados que a Cobra sempre teve e ela continua tendo, inclusive nesses tempos. Tá? Então, Semana Santa, feriado, quinta, sexta e sábado, vocês não têm aula. Tá? Então, nós vamos começar aqui o capítulo 3, que na realidade é vetores, tá? Mas a gente avança para movimento em 2 e 3 dimensões. Então, vamos tentar entender qual é o objetivo deste capítulo. Tá? O objetivo desse capítulo é bem simples. O objetivo do capítulo é a gente desenhar, quer dizer, desenhar não, a gente conseguir descrever, ficou feio aqui, o movimento de um corpo, tá? Basicamente no plano bidimensional que a gente vive, tridimensional. Tá? Por que bidimensional? Bidimensional porque é o que a gente vai trabalhar, tridimensional porque é o real. Tá? Algumas das definições a gente vai ver em 3 dimensões, tá? Ficam um pouco pesadas, mas são definições, eu já expliquei isso para vocês, que são repetidas. Boa noite, João. São repetidas do capítulo 2. Tá? Então, vocês já viram, apenas a matemática vai dar uma estendida. Tá? Só isso. Para tanto, a gente vai começar com a revisãozinha de vetores. Né? Segundo o currículo de todos os cursos da UBRA que fazem a física, vocês têm uma disciplina de matemática que, em geral, para a maioria dos casos, vocês veem antes que trabalha com vetores, tá? Então, por isso que eu estou dizendo que é uma revisão. Do próprio Halliday tem esse capítulo, tá? Portanto, eu não estou colocando uma coisa extra. E esse capítulo, o intuito dele, o intuito da existência desse capítulo é a gente exatamente trabalhar com
uma revisão, e claro, para alunos que ainda não viram, você vai ter, vamos dizer assim, um curso relâmpago sobre vetores, focado apenas naquilo que a gente quer para a física mecânica. Então, vamos em frente, tá? Primeira coisa é vetores, né? Vetores são representados por segmentos orientados e são caracterizados por ter módulo, direção e sentido. Essa é uma coisa muito importante, porque essas três componentes do vetor, quando eu digo, ó, o vetor A, né, e aí eu vou começar agora a fazer uns desenhos, eu tenho aqui, ó, esse é o meu vetor A, ele é igualzinho ao vetor B. Então, quando eu digo que é igual a B, eu estou dizendo que não apenas o módulo dele é igual, e isso é o que vai, a gente diz, o vetor tem 5, o outro vetor tem 5 no módulo, então são iguais. Isso é porque a cabeça da gente raciocina em termos de escalares, a gente tem que ter muito cuidado com isso para não errar, tá? E eu digo isso reforçando porque eu já vi várias provas em que o estudante errava por bobagem, simplesmente porque a cabeça dele está no automático de pensar em escalar. Então, cuidado que a partir de agora nós vamos trabalhar com vetores até chegarmos em energia. Tá? Vetores são iguais, ou seja, A igual a B, se eles têm não apenas o mesmo módulo, mas a mesma direção e o mesmo sentido. Tá? Eles não precisam ter o mesmo ponto de origem, tem pontos de origem diferentes, mas precisam ter o mesmo módulo, a mesma direção e o sentido. Tá? Grandezas físicas como deslocamento, velocidade e aceleração necessitam de módulo, direção e sentido para serem expressadas, por isso chamamos de grandeza vetorial. Né? O que quer dizer isso? Né? Aí eu tenho agora uns slides em branco e isso vai ficar muito parecido com o meu quadro num ensino presencial. Tá? Então, primeira coisa, nós podemos falar de escalares, tá? Escalares e vetores. Escalares são grandezas que têm basicamente módulo e unidade. Eu poderia ser um pouquinho chato e dizer que também tem sinal, né? Sinal positivo e negativo, mas se eu pegar os exemplos aqui, ó, pegar uns exemplos. Exemplo, massa, 2 quilos de algo, 5 quilos de algo é o suficiente para descrever aquilo. 2 quilos de feijão é 2 quilos de feijão e acabou. Tempo também. Né? Massa e tempo. Massa e tempo, de fato, são escalares. Tempo 5 segundos, 2 milissegundos. Tá? Vetores são outra coisa, né? Vetores são caracterizados por ter, conforme está o slide anterior, módulo, direção e sentido. Essas três coisas. Então, as três coisas estão lá. E, obviamente, também a unidade, né? O vetor também tem unidade. Então, exemplo. O deslocamento. Como assim, deslocamento? Tu tá em tua casa, lá na frente da tua casa, para um carro na frente e diz, ó, onde é o próximo posto? Onde é a próxima padaria? Tá? Tu vai dizer, tranquilo, né? A próxima padaria é 2 minutos andando de carro. Ou, próxima padaria é uns 600 metros. Aí o cara vai te perguntar em que direção. Né? Claro. Ou seja, você precisa de direção e sentido. A mesma coisa acontece com velocidade e força. Força, que é este conceito, um dos conceitos mais importantes de mecânica. Tá? Então, por isso que a gente vai trabalhar com vetores. Por esse, essencialmente esse motivo. Tá? Fiz muitos slides em branco, talvez demais. Soma geométrica de dois vetores, tá?
coisa que vale a pena a gente botar um slide a mais aqui. É o seguinte, eu posso, se eu fizer um eixo x, y, tá? E começar a colocar vetores, né? Vamos supor que esse vetor daqui tem módulo 5. E esse vetor daqui tem módulo 5, e eu digo que eles são vetores que têm o mesmo módulo de direção e sentido. Então, são vetores iguais. No entanto, esse vetor daqui de módulo 5 não é igual, porque ele tem uma direção e sentido diferente. Tá? Apesar de ter o mesmo módulo. Então, sempre ter cuidado com isso, né? A mesma coisa, a direção do posto, né, é diferente da direção da padaria. Bom, soma geométrica de dois vetores. Soma geométrica de dois vetores acontece quando a gente tem um vetor, que é o vetor A, e eu quero somar com o vetor B. Quando eu quero somar o vetor A e o vetor B, e eu quero que vocês imaginem, né, que é isso? Que tanto o vetor A como o vetor B poderiam ficar mudando de ângulo, né? E você sempre fechando esse triângulo ali. Tá? Tu vai fechar sempre esse triângulo. Então, quando tu vai somar A e B, tu pega a ponta de A, ou a ponta de um, né, e junta com o início do outro. Fileira. Tá? E depois une o início de tudo com o fim de tudo. Essa é a receita da chamada soma geométrica de vetores. Tá? A receita da soma geométrica de vetores é essa. Ok, vou dar outros exemplos aqui de soma de vetores. Tá? Imagina que você tem esse vetor e você quer somar com esse vetor daqui. Eu tenho o vetor A e o vetor B. O que é que você vai fazer? Tu pega qualquer um deles. Vamos dar um exemplo deles, né? Pega o A. Bota aqui. E depois coloca na ponta do A o início de B. Na ponta do A o início de B. E vamos traçar o vetor resultante. Esse é o vetor resultante. Ou você pega o vetor B e soma com o vetor A. E esse é o vetor resultante. Esses dois vetores são paralelos, têm a mesma direção, mesmo módulo e mesmo sentido. Tá? Então, até a chamada propriedade comutativa A mais B igual a B mais A existe em vetores. Então, é isso daqui. Outra coisa importante é a gente discutir subtração de vetores. Subtração de vetores não é nada mais nada menos do que soma de vetores com um vetor de sinal oposto, né? Então, eu posso descrever que A menos B é igual ao vetor A somado com o vetor menos B. É só isso. Como é que você faz o vetor menos B? Ora, se esse vetor daqui é o B, o vetor menos B tem o mesmo módulo, a mesma direção e sentido oposto. Então, esse é o vetor menos B. Esse B ficou horrível, deixa eu corrigir. E aí você procede com uma soma normal, tá? Uma das coisas interessantes de soma de vetores é que se eu chego para você, quanto é 2 mais 2? 2 mais 2, você vai me dizer que é 4, e acabou. Tá? Então, veja, dois escalares, por isso que é tão importante a gente se conscientizar da questão do vetor, né? Então, dois escalares somados desde o início, lá nos seus anos iniciais, a professora começava a fazer operações com número, tu soma escalares. Eventualmente, alguém falou de números inteiros, né? E você começou a trabalhar com positivo, negativo, o negativo como faltando, né? Depois você trabalha com racionais, mas nunca de vetores. Então, o vetor 2, de módulo 2, somado com o vetor de módulo 2, pode dar
0. A soma disso daqui dá 0. Tá? Pode dar um vetor de módulo 4, ou qualquer número entre 0 e 4. Pode dar 0,100? Pode. Pode dar 1? Pode. Pode dar 2? Pode. Tá? É só você ajustar os ângulos. Então, um exemplo bem prático aqui. Tu pega um vetor de módulo 2 com outro vetor de módulo 2. Esse vetor daqui tem módulo que? Isso é uma hipotenusa, né? Então, vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, é raiz de 8. Raiz de 8 é 2 raiz de 2. Como raiz de 2 é 1,41, isso vai dar 2,42. Tá? Então, dá qualquer valor. Se você imaginar ele abrindo e fechando assim, né, você vai ver que o vetor tem um módulo equivalente. Então, tem que ter um cuidado especial com vetores e nunca desconsiderar o módulo, a direção e o sentido. Tá? Quando eu falo módulo no vetor, né, o vetor, não existe um vetor cujo módulo é menos 5. Módulo é módulo mesmo, é positivo. Um vetor cujo módulo é menos 5, muito provavelmente você quer dizer o vetor com a polaridade inversa, né? No sentido inverso, com módulo 5. Tá? Uma vez que a gente viu tudo isso, a gente vai falar de decomposição de vetores, tá? O que é decomposição de vetores? Decomposição de vetores é o seguinte. Ou componente de vetor. Tá? Componente de vetor, aquilo que eu trabalhei antes de soma de vetor, subtração de vetor, é mais no sentido da gente entender o universo dos vetores, ou lembrar dos universos dos vetores, entender que aquilo não é escalar, ter certeza disso, para a gente não cometer erros grosseiros, tá? Na resolução do exercício, que por uma bobagem você não prosseguiu. O que a gente vai realmente, vamos dizer, o caldo grosso mesmo da matéria é essa agora que a gente vai ver, ou seja, a decomposição de vetor. Uma coisa bem importante de composição de vetor é o seguinte, né? A gente tem, hoje em dia, né, uma coisa fenomenal, um maquinário muito importante chamado um computador, né? Microcomputadores, etc. E, basicamente, nos primórdios dos computadores, né, quando você queria somar vetores, você fazia uma programação e o computador pegava uma componente do vetor, tá, e sabia somar com outra componente do vetor. O computador não vai saber somar geometricamente, como a gente fez ali. Tá? Ele não vai desenhar, ele vai processar números. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o módulo, a direção e o sentido e converter tudo isso em números. Se 2 dimensões, a componente x e y. Se 3 dimensões, a componente x, y, z. Tá? Então, quem queria somar vetores tinha que criar uma rotina, tá, numa linguagem de programação e botar o computador para fazer isso. Aí surgiu o microcomputador, e com o microcomputador surgiu o gráfico, né? As pessoas queriam ter gráficos em computadores, jogos eletrônicos, uso de mouse, ícones, e aí começou a ter uma demanda por processamento gráfico. E aí surgiu o tal do chip gráfico, que depois virou a tal da placa gráfica, tá? Os chips gráficos chegou no momento, eu acho que foi por volta de 1980, 85, que eles deixaram de representar as coisas por pontinhos e começaram a trabalhar com vetores, tá? Então, os chips gráficos, ou as placas gráficas, elas fazem naturalmente operações vetoriais. Você diz, ó, tá aqui um vetor, tá aqui outro, somem. Você não precisa escrever uma rotina para elas somarem, elas sabem por código de máquina interno, tá? Fazem operações vetoriais porque tudo que é gráfico hoje em dia é feito vetorialmente. Tá? Existem até uns programas antigos, tem um programa que eu uso em química, né, educação química, de desenhar átomos, que é anterior a isso, e a primeira opção dele é desenhar por pontos, por pixels.
Aí eu sempre digo, quando uso com estudante, ó, já muda para vetores, porque hoje em dia a gente usa placa gráfica com vetores. Na época deles era mais complicado usar com vetores, demandava mais tempo, processamento e ficava mais lento, mas hoje é o contrário, se a gente muda para vetores, o computador é mais rápido. Então, tanto é que as moedas cripto, né, Bitcoin, Ethereum, tudinho, utilizam muito processamento de placa gráfica, porque elas terminam fazendo operações vetoriais para concluir transações de moedas, tá? Por isso que se tem um pessoal que ganhou muito dinheiro com essa onda dos criptos foi a Nvidia, né, e os outros fabricantes de placa gráfica, porque viram, teve uma época, inclusive no mercado, um computador meu, uma placa gráfica pifou, disseram, olha, esquece, deixa ele um pouquinho, porque o preço subiu tanto por causa desse negócio de cripto, tu vai ter que esperar baixar um pouco, tá certo? Nem Lá na sabia. Rússia tem uns brasileiros que eles compraram um stand gigantesco. Fui ver o que eles botaram de placa gráfica. É muita, não dá nem pra contar, só. É um barulhão enorme também. É absurdo o que Esquenta, eles fazem. esquenta o bicho, tudo, e é tudo para questão de criptomoeda. Hoje em dia dizem que o pior é o tal do Ethereum, porque ele Sim. foi feito para demandar cada vez mais processamento, mais processamento. Bom, tudo isso mostra como processamento vetorial é importante. E engenharia também, né? Engenharia, arquitetura, os programas de desenho, de planta, tudo vetorial hoje em dia. Tudo vetorial, tá? Então, por conta disso, a primeira coisa que a gente precisa para trabalhar com vetores e computadores é fazer a decomposição deles. Tá? Todo programa, até os programas que você desenha no computador, bota um vetor ali, tudinho, no fundo ele já está, quando tu desenha ali, bom, ele desenhou e já armazena aquilo como componente. E é isso que a gente vai ver aqui. A componente do vetor é o seguinte, veja esse vetor daqui, ó, esse vetor A aqui. Tá? Esse vetor A, eu quero decompor ele, vou saber quais são as componentes. Ele tem, em princípio, um ângulo θ, né? E ele tem um tamanho, ou um módulo, tá? Que a gente vai botar módulo de A. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai perceber que, se eu pegar esses dois vetores aqui, que é a projeção do A, né? Ou rebate do A no eixo X, ou a projeção do A no eixo Y, tá? Se eu somar isso daqui tudinho, eu vou ter o quê, ó? AX está aqui, mais o AY que eu boto aqui. Usando aquilo que a gente viu de operação do vetor, você veja que AX mais AY é exatamente igual a A. Então, eu posso colocar, como os matemáticos gostam de colocar, o vetor A é igual ao vetor AX mais o vetor AY. E pronto, comecei a decompor, né? O vetor B aqui, eu posso também decompor, ele já está na origem, convenientemente, escrever da mesma forma, tá? A única diferença é o seguinte, tá? Os matemáticos chegaram e disseram, ao invés de a gente escrever A igual a AX mais AY, eu vou escrever A é igual a AXI mais AYJ. O que é que eu tô... Não precisa escrever a mesma coisa, não. Não escrever a mesma coisa, não, pessoal. Em cima, o AX tem uma seta, quer dizer que é um vetor. Igualzinho como está aqui. Ele tem um módulo de direção e sentido. Só que aqui embaixo, a segunda equação, o AX é meramente um número. E o AY é meramente um número que pode ser positivo ou negativo. Tá? É a componente dele multiplicada por um vetor chamado I e um vetor chamado J. O vetor I... Opa, ficou troncho. O vetor I é um vetor cujo módulo é 1 e aponta na direção de x positivo. O vetor J é um vetor de módulo 1 e aponta na direção do y positivo. Então, vamos supor, se o vetor AX dessa figura fosse 2, tivesse módulo 2, eu poderia escrever o AX na segunda equação como 2 vezes I.
Pego um vetor de tamanho 1 e boto ele 2 vezes. Ando dois passos com ele, né? Então fica com 2. E aí eu consigo fazer totalmente minha operação de decomposição. Por quê? Porque se eu desenhar o vetor A aqui, desenhar o AX aqui e o AY aqui, com esse ângulo daqui sendo θ, exatamente como está aqui, tá? Eu posso ver por relação trigonométrica, né, que o cateto oposto ao ângulo é o AY, tá? Então, a gente já sabe o quê? Que o cateto oposto dividido pela hipotenusa é o seno. Então, AY sobre A é igual ao seno de θ. Isso quer dizer que AY é A vezes o seno de θ. O mesmo raciocínio, o vetor AX dividido pela hipotenusa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é o cosseno. Mesmo raciocínio lá, eu vou chegar aqui, AX é igual a A vezes o cosseno de θ. E com essas duas equações eu consigo decompor os vetores. Só essas duas? Mais ou menos, né? Então eu vou botar o seguinte, em resumo da ópera, né? Ó, o vetor A pode ser decomposto com AX I mais AY J. AX é igual ao módulo de A cosseno de θ, deixa eu só conferir, o AX é cosseno, e o AY é igual ao módulo de A seno de θ. Pronto, decompus os vetores, é assim que eu faço a decomposição. E aí eu posso escrever qualquer vetor que eu queira, qualquer um. E aí, sim, eu informo a minha placa gráfica o valor de AX e AY, ela faz a operação que eu quero. Na verdade, eu posso informar de 3 dimensões, ela faz a operação que eu quero. Tá? E aí, inclusive, como é que fica a soma, né? Soma desse treco ou subtração, né? Ora, se eu pegar, por exemplo, AX e eu vou botar um parênteses simplesmente para ficar mais fácil de visualizar, tá? AYJ somado com BXI mais BYJ vai dar AX mais, só um minuto que ficou não muito bom, AX mais BXI mais AY mais BYJ. Então, basta somar tudo que tem I, tudo que tem na frente do J, e deu. Somar isso, tá? Se pode ter um valor positivo e negativo. Então, se tiver 2 mais 2 é 4. Mas se tiver 2 menos 2 é 0. E a componente vai embora. Então, sempre tem que ter cuidado com os sinais. A subtração é a mesma coisa. A subtração, o que é que você faz? Pô, mas se eu quiser subtrair, o que é que eu vou fazer? Você vai somar com menos. Você vai inverter cada uma das componentes. Inverte o bx e inverte o by. E soma. Prossegue normalmente na soma. Alguma dúvida aqui? Se tiver alguma dúvida, me fala. Eu fui um pouco mais rápido, porque eu sei que vocês, muitos já devem ter tido o curso. Mas se tiver qualquer dúvida, pode falar. Professor, ali na subtração, eu só vou inverter e botar menos no BX e no BY, no AX, ou não? Exatamente, Luísa. Vamos fazer uma coisa agora só para fazer uma espécie de revisão disso, tá? Fazer um exercício revisão, que vai pegar tudo que a gente precisa entender de vetores. Ah, tem um detalhe que eu não falei. Este ângulo daqui, ó, este θ, tá?
Ele é medido de que forma? Tá? O θ é medido assim, ó. Em primeiro lugar, eu vou pegar o x positivo. Em segundo lugar, eu vou pegar o vetor. Em terceiro lugar, eu vou do x positivo até o vetor no sentido anti-horário, tá? Entendeu? Vou contar o ângulo de lá para cá. É assim que se conta, tá? Em em disciplinas diferentes do curso de engenharia, talvez os professores mudem a forma de trabalhar, de decompor vetores, tá? Então, tem uns que fazem umas decomposições diferentes. Eu categorizei 3 no curso, conversando com os outros professores, tentei cada uma delas e tive que respeitar a experiência do Halliday, que utiliza essa. Eu percebi que os estudantes que estavam iniciando tinham muito mais facilidade de compreender essa. A regra é bem estrita. Você pega o eixo x positivo e vai no sentido anti-horário até encontrar o vetor. Pode dar quantas voltas você quiser. Tá? E aqui, o exercício que a gente vai fazer, né, para todo mundo, mas também para a Luísa, é o seguinte, tá? Vamos fazer a decomposição dos seguintes vetores aqui. Vamos supor que todos esses vetores têm módulo igual a 10. Todos esses vetores, tá? E o ângulo daqui, ó, curiosamente, 30 graus, tá? Agora vamos pegar outro aqui, ó. E esse ângulo aqui é 30 graus. O módulo continua 10. graus. Graus. E vamos fazer decomposição desses, tá? Pessoal, antes de fazer a decomposição, naquela fórmula, que a fórmula da decomposição é essa daqui, tá bem clara. Aí tem um ângulo θ. Qual o valor de θ que eu tenho que colocar nessas equações daí para cada um desses vetores? Vamos lá? Esse primeiro vetor aqui à esquerda, esses aqui. Qual é o valor de θ que eu vou usar? Vou botar naquelas equações. Luísa, tem uma ideia? Bem simples, ó. Dá uma olhada aqui, que eu coloquei. O ângulo é sempre do semi-eixo x positivo até o vetor. Então, visualiza, do semi-eixo x positivo até o vetor, meu ângulo é nada mais nada menos do que 30 graus. Correto? Porque o semi-eixo x positivo é esse. Agora, vamos dar uma olhada nesse daqui. O semi-eixo x positivo é esse. Qual é o ângulo daqui até aqui? 112? 120, não? É 120, isso. Eu 120. coloquei errado. Isso. 120. Eu quis dizer isso errado. Não, eu sei, tá a cara de operação errada. 90 mais 30, 120. Então, o ângulo que eu vou usar naquela equação é 120. Tá? Agora, vamos pegar esse daqui, ó. Que ângulo é esse? Vamos tomar água aqui. 240. O que você pode pensar, né? 90 mais 90, 180, mais 90, 270. 270 menos 30 dá 240. E, finalmente, o último aqui, né? Que seria um ângulo enorme. Olha só. Esse daqui tem uma coisa interessante, né? Porque, no fundo, esse ângulo daqui é o quê? 360, volta completa, menos 30, 330. Só que, tua calculadora
entende uma coisa curiosa, tá? Todas estão programadas. Se você andar no sentido horário, você pode escrever o ângulo como negativo. Então, esse ângulo aqui, tu pode jogar na tua calculadora 330 graus, que é 360 menos 30, ou tu pode menos 30 graus. Pronto, você soube fazer decomposição. Agora vamos fazer a nossa brincadeira aqui, para que a Luísa veja. Luísa, a gente vai fazer a subtração desse daqui, tá? Com esse daqui. Vai ser da esquerda menos a direita. Para isso a gente vai fazer a decomposição completa. Vou fazer a decomposição completa do primeiro, tá? Então a equação que eu vou usar é essa. Tá? Então, não, ai Deus, o computador. Então, vou copiar. Não quero ideia de design nenhuma. Para cá. Acabou. E eu vou fazer o quê aqui, ó? Vou fazer aquela operação, né? Então, AX é A. Lembra que eu disse que o módulo era 10. Cosseno de 30. Tá? Quanto é 10 cosseno de 30? E aí vem por que eu mudei o jeito de botar na tela. Então, pronto, né? 10 vezes cosseno de 30. 30. Vocês estão vendo a calculadora, né? Sim. Sim. Tá ótimo, era isso mesmo que eu queria. 10 cosseno de 30, 8,66. E a y é 10 seno de 30, que vai ser... cadê minha calculadora? Eu fechei. Devo ter fechado. Extinto. Então, 10 seno de 30. Então, vamos botar aqui 30. Cálculo do seno vezes 10 é 5. Então, o meu vetor A aqui seria o quê? O AXI, né? Ó, veja o formato. É AXI e a YJ, tá? AX 8,66 I mais a Y 5J. É isso aqui. Ok, então vamos fazer a segunda agora. Segundo vetor, que é o do lado direito. Então, o ângulo é 120, hein? É o mesmo procedimento, só que o ângulo é 120. Eu vou chamar ele de B, para não misturar, tá? B vai ser BX I mais BYJ. Bx vai ser B, que é 10, né? Lembrando, módulo 10, cosseno de 120. Veja que eu não estou colocando menos 10, não estou raciocinando. Será que eu fechei a calculadora de novo? 10 vezes 120. Opa. Cosseno. Então, veja que deu menos 5. Beleza. Ah, já sei porque eu fechei a calculadora. Menos 5.
BY vai ser 10 seno de 120. Então, 120 seno vezes 10 vai dar 8,66. Tá? Se vocês forem fazer esse cálculo, vocês vão ver que 1 dá 5, menos 5, 8,66, menos 8,66. Tá? O que faz sentido, se você olhar para cá, ó, veja que... desculpa, para cá. Veja que da segunda parte, né, o x dele é negativo, porque ele está indo para a esquerda, né, para o x negativo, mas o y é positivo. Tá? Então, o vetor, vou escrever aqui, tá? O vetor B vai ser menos 5i mais 8,66j. Agora chegamos no ponto que você me perguntou, Luísa. Eu vou fazer A menos B. Vai ter um exercício que eu vou passar para vocês fazerem uma decomposição na soma. Ok, então, quem é o vetor A? Aqui eu vou escrever o A, tá? Vamos escrever o A. 8,66i, 5j. E agora o vetor B. O vetor B vai ser o quê? Menos 5i. Ah, tá aqui em cima. Menos 5i mais 8,66j. Só que eu quero A menos B. Então, né, Luísa, eu vou colocar o menos aqui, né? Vamos esquecer, né? Aí presta atenção, o que é que eu vou fazer? Bom, menos 5, inverte o sinal. Vai ficar, vou botar em azul, tá? Mais 5. 8,66, inverte o sinal, vai ficar menos 8,66. Tá? Tu entendeu, Luísa? Aí agora eu vou efetuar a soma. Sim, sim, senhor, eu acho que compreendi, sim. Muda o sinal de toda a operação. De toda a operação, tanto da componente I, como a J, como a Z. Beleza. Tranquilo, senhor. Obrigado. Nada. Aí veja, 8,66 mais 5, aí 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13,66. Agora, 5 menos 8,66 vai ser o quê? Menos 3. Pronto. Então, a gente tem um vetor bastante alongado em x, né? Mas que vai um pouquinho para baixo. Esse é o que está visto aqui. Então, pronto, vocês já tiveram, literalmente, uma belíssima revisão aqui de decomposição de vetores, né? Aqui está a parte que eu expliquei para vocês. E tem uma parte que, uma vez que você fez a... Acho que eu vou botar um pouquinho antes. Uma vez que você fez a decomposição, você pode fazer a chamada recomposição de vetores, tá? Que é isso que a gente vai ver. Não foi. Que a gente vai ver aqui. Essa é a recomposição. Ou seja, se eu tenho as componentes de um vetor, eu posso juntar eles de novo em módulo e ângulo. E como é que eu faço isso? O módulo A é a raiz quadrada de ax ao quadrado mais ay ao quadrado. E o ângulo θ sai dessa operação aqui um pouquinho mais complexa, que é chamado de arcotangente, tá? O nome usual disso é arcotangente. Ou seja,
mudando a palavra, é tangente a menos 1. Que eu, obviamente, fechei minha calculadora de novo, vou mostrar para vocês. Se eu for aqui em trigonometria e clicar aqui em segunda função, veja, de seno vai para seno a menos 1, cosseno, cosseno a menos 1, tangente, tangente a menos 1. Ou seja, seno, cosseno, tangente, arcosseno, arcocosseno, arcotangente, tá? Tu vai usar essa daqui, tangente a menos 1, que é a mesma daqui, ó, tangente a menos 1, tangente a menos 1, tá? A tua calculadora, que eu prefiro que você use, não do computador, estou usando do computador para mostrar para vocês, tá? A tua calculadora é melhor, porque ela é mais ágil do que tu puxar um programa, tudinho, assim por diante. Tá? E, portanto, com isso você pode fazer a recomposição. Tá? Ok. Tá, eu vou fazer um exemplo, um tempo que eu me atucanar aqui. Em geral, a gente tem um bom rendimento das aulas online. Eu vou pegar esse vetor subtração e eu vou fazer a recomposição, tá? 1366 menos 3,66. Então, o vetor subtração, que eu vou escrever aqui, ó. Subtração é o 13,66i mais menos 3,66. Menos 3,66j. Tá, vamos fazer agora a questão aqui, ó. Eu vou calcular o módulo e o ângulo dele, chamado recomposição. Módulo. O módulo do vetor subtração vai ser igual a raiz quadrada de 13,66 ao quadrado somado com menos 3,66 ao quadrado. Vamos fazer. Então, 13,66 eleva ao quadrado, somado com 3,66. Se eu quiser, né? Não precisa porque vai dar positivo. Bota aqui e eleva ao quadrado. Obviamente vai dar positivo. Igual a, olha só, 200, praticamente, né? Olha só que interessante. Vamos tirar a raiz quadrada. Raiz quadrada, 14,14. Então, o módulo do vetor subtração é 14, opa, 14. E o ângulo? O ângulo do vetor subtração é a tangente a menos 1 da parte, ó, olha para cá, a y sobre a x. Quem é o y? O y é esse daqui. Aqui, ó. Então, vou colocar menos 3,66 dividido por 13,66. E aí, eu vou ter o seguinte. Vou apagar tudo aqui. Cadê a tecla de apagar? Aqui, certo. Então, 3,66, inverte sinal, cadê a inversão? Está aqui, para ser negativo, divide por 13,66, igual a, beleza. Aí, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Aí, aqui, eu vou fazer a tangente a menos 1 dessa operação, tá? Tangente a menos 1. Segunda função, tangente a menos 1. Pronto, foi isso, né? Menos 15, né? Vamos brigar, 14,99. Menos 15 graus. E agora, para fechar mesmo,
eu vou desenhar. Tá? Eu vou desenhar isso aqui. Então, vamos lá, né? Isso daqui é aproximadamente 45 graus, né? Dividido por 2 dá uns 22 graus aqui. 15 é um pouquinho menos ainda. Né? Algo como assim. O vetor tem 13,66, quer dizer, tem um módulo de, já calculei o módulo, de 14 por 14, nessa direção. Né? Então, vamos desenhar. Opa. Mais ou menos isso. Que condiz, né? Você veja 13,66 no x e desce 13,66 no y, bem pouquinho. Tá? Esse é o vetor subtração dos dois. Né? E se eu quiser ainda mostrar realmente o final, vou pegar lá o vetor, veja que é esse, né? Somado com o negativo desse daqui, que é para baixo. Seria um vetor, vou botar em vermelho mesmo. Esse, que é o meu A. Né? E aí, somado com o meu B é assim. Esse é o vetor B. Eu quero pegar o negativo do B. Negativo do B. Então, tu vê que tranquilamente, né? Tem cara desse, né? Só não é completamente igual, tá? Porque o vetor A, ele sobe um pouquinho em x, e o vetor B desce um pouquinho aqui. Então, ele é mais ou menos assim. Então, realmente, é mais ou menos por esse aí. Entenderam? Alguma dúvida aqui? Pode falar. Professor, esse que tu fez agora foi a recomposição da decomposição? A recomposição, Luísa, uma vez que eu tenho os valores da decomposição, a parte x e y, eu posso juntar os dois e calcular o módulo e o ângulo. Aí depois eu desenhei só para mostrar que eram iguais. Tá. Ah, não, porque eu imaginava que a recomposição tinha que dar a mesma coisa que a decomposição. Tipo, você ia decompor e essa recomposição seria tipo uma prova real. Eu achava que... Não, que dá. Foi exatamente por isso que eu fiz isso. Eu fiz esse desenho daqui, que é o da decomposição, e o desenho em vermelho, azul, é o da soma geométrica mesmo, tá? Ou seja, eu mostro que a soma geométrica fica parecida, né? Não dá exatamente igual, que tu acha que é exatamente na horizontal, mas é parecida com o resultado da decomposição, da soma algébrica e depois o desenho dele. Mas dá exatamente igual. Ah, certo. Valeu, senhor. Muito bem, agora a gente começa, 8 horas pontualmente, o capítulo 4. Fechou o 3, tá? Só vou dar um exercício para vocês nele, na lista, mas agora nós vamos realmente mergulhar no capítulo 4, que é o capítulo mais importante de cinemática, tá? É o mais importante, né? Já, às vezes, tem estudante que diz, professor, né, estou no exército ali, ou na aeronáutica, mais fácil, vou ter que viajar, passar um tempo fora. Dessa parte aí de cinemática, qual é a parte mais importante para estudar? Eu digo capítulo 4. Porque se tu entendeu o capítulo 4, tu entendeu o 2. Tá? Tu não precisa de revisão de vetores, porque tu já, para entender o capítulo 4, tem que saber vetores. Tá? E medição também. Então, o capítulo 4, ele literalmente pega o 1, o 2 e o 3, mistura e vira ele. Você vai ver que eu vou definir, quando eu trabalhei no capítulo 2, eu falei de posição, deslocamento, velocidade média, velocidade instantânea, aceleração média, aceleração instantânea. E aqui eu vou ver o quê? Posição, deslocamento, velocidade média, velocidade instantânea, aceleração média e aceleração instantânea. Pô, mas não tem novidade, é a mesma coisa? Revisão? Não. A diferença é que lá a gente viu sem tratamento vetorial e aqui a gente vai ver com tratamento vetorial, tá? E em 3 dimensões. Nos exercícios eu vou trabalhar com 2. Mas aqui eu vou dar a definição de 3. Alguns cursos de engenharia, em disciplinas mais avançadas, efetivamente vão trabalhar com 3 dimensões.
Uma vez eu dei uma disciplina de engenharia que era, antigamente, se você tem um avô engenheiro, né, um pai engenheiro, ele pode falar do terror das engenharias, que era a disciplina de mecânica racional. Tem até livros, se digitar, mecânica racional, tem os livros antigos. Trabalhar em 3 dimensões. Por quê? Você diz o seguinte, ó, tem um poste aqui, está sendo segurado por um fio aqui e outro fio aqui. Onde é que eu boto o terceiro fio para ele não cair? Aí tem que literalmente fazer um cálculo vetorial para fazer isso. Esse cálculo vetorial é feito em 3 dimensões. Dá uma contanhada, tá? Mas tem que fazer. Ou, né, tem uma peça aqui tridimensional, onde é que eu tenho que jogar uma força assim para gerar um torque de tal forma que vai abrir. Tem que saber. Não em física 1. Em física 1 a gente está no nível conceitual com um problema mais simples, tá? Então, vamos trabalhar aqui. O primeiro conceito que a gente vai ver é o vetor posição, tá? Como vocês estão vendo aqui. O vetor posição, que a gente chamava antes de x, né? Ah, posição x. A gente só estava trabalhando no eixo x. Só que agora nós estamos trabalhando no eixo x, no eixo y e no eixo z, né? Então, se eu for desenhar aqui, vai ser o eixo x para a direita, eixo y para cima, e o eixo z, ó, ele corta, né? A gente faz uma projeção, né? Até os professores de matemática fazem uma projeção que ele fica com um ângulozinho assim, como se... Porque no fundo, né, nós não apenas desenhamos, nós não apenas desenhamos em 2 dimensões, mas você vai ficar surpreso de saber que seu cérebro enxerga em 2 dimensões também. Seu cérebro não enxerga em 3. Tá? A terceira dimensão, ela é recomposta pelo fato do olho estar um separado do outro. Tá? Aí tu percebe a diferença, né, de posição de um para o outro no teu campo de visão. Tu tapa o olho, qualquer objeto, com o olho vai aparecer mais à esquerda ou mais à direita do que o outro. O cérebro pega essas 2 coisas e transforma para ti em 3 dimensões. Existem anomalias ou distúrbios, tanto mentais quanto visuais, que impedem a pessoa enxergar a terceira dimensão. Em particular, a perda de um olho, cedo na infância, a pessoa fica muito difícil de entender o que é a terceira dimensão. Ela vai usar o tato para descobrir. Se você perde, tem uma doença chamada ambliopia. Pois é, né, Tiago? Tampa no olho. Uma doença chamada ambliopia, que é você só enxerga bem de um olho, tá? E ambliopia é muito curioso porque, tecnicamente, a pessoa não deveria nem entender o que é 3 dimensões. Mas como a pessoa vai perdendo essa visão de um olho com o tempo, o cérebro recompensa tudo isso e você estima a profundidade dos objetos. Tá? Mas, enfim, a gente vai trabalhar com esse sistema daqui, né? Que já está desenhado, inclusive, ali. O vetor posição vai ter a sua componente x, a componente y e a componente z. A componente x é aquela que vai estar nesse lado, a y nesse lado e a z nesta projeção daqui. Exatamente como estamos aqui. Né? Eu tenho uma bola verde e eu quero dizer qual é a posição dessa bola no espaço 3D. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, olha, se eu pegar eu vejo que ela cai, né, para o eixo XZ, que é esse daqui, uma determinada direção, depois ela entra um pouco no eixo X. Veja que ela está cortando o eixo X negativo, não é o eixo X positivo. Está cortando o eixo X negativo em menos 3i. Ao mesmo tempo, ela está mais alta, eixo Y positivo em 2i, e o eixo Z, que é vindo na tua direção, tá? Ela está em 5 metros. Então, a posição dela, o vetor posição desta bola verde seria menos 3 metros I mais 2 metros J mais 5 metros K. Esse é
a posição dessa bolinha, tá? E aí sim, né? Se tu entendeu esse conceito, tu entendeu. Tu pode definir qualquer objeto, olha a sua volta. Eu faço isso em sala, né? Mas pegue principalmente uma esquina do teu quarto, tá? Onde você tá, pega uma esquina ali e tal. Tu vai ver o seguinte, ó, imagina que o eixo X é ali, o eixo Y para cá, desculpa, o eixo X para aqui, Y para cá e o Z entrando. Pronto, ó, se tu botasse um eixo ali, no canto da sala, né? Tu poderia definir a posição de qualquer objeto da lâmpada que está ali em cima, do teu computador, a tua, tá? A ponta do teu nariz, tá? A ponta do teu joelho direito ou esquerdo, tu conseguiria definir isso. E é basicamente o que a gente faz com a questão de computação gráfica. Você define todas essas posições e aí vai mexendo esses objetos. Bom, lembra que a gente viu de posição, eu passei para deslocamento. E é exatamente aqui que a gente vai fazer, né? O deslocamento, a única diferença, né, é que o deslocamento era o seguinte, eu vou escrever aqui para você lembrar. Eu botava, ó, delta x, né? X final menos x inicial. Aí eu fazia, preste atenção, né? Pode ser 5 menos 3 dá 2, ou pode ser 3 menos 5 e dá menos 2. Aqui bem mais complexo. Eu vou trabalhar, é o mesmo conceito. Deslocamento é a subtração de duas posições. R final menos R inicial. E quem é R? R está definido aqui. Vai ser x final menos x inicial, y final menos y inicial, z final menos z inicial. Tá? Aqui, ó. X final menos x inicial. Resultado, aquela mesma coisa que eu estava conversando para aquele problema que a Luísa me perguntou. Tu vai pegar x com x, y com y e z com z. Então, tu vai pegar, ó, xf menos xi, yf menos yi, j, zf menos zi, k, tá? Uma das coisas de vetores é que tu jamais vai somar x com y. Jamais. Tu não pode somar x com y. X é nessa direção, y é nessa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um erro muito comum quando a gente raciocina como escalar. Ah, eu estou pensando como escalar. Então, o vetor 2, 3, 5 é 2 mais 3, 5 mais 5, 10. Não, tu errou, tu acabou com o vetor. Tu transformou um vetor no nada. Tu perdeu informação de direção, de sentido, de tudo. Tu entendeu? Tu não podes fazer isso. Então, componente X só soma com componente X, componente Y só soma com componente Y, e componente Z só soma com componente Z. Numa operação de recomposição, aí sim o módulo vai somar os quadrados, mas nunca numa operação vetorial, tá? Até aqui tudo bem? Como é que tá? Em relação eu acho aos cálculos é tranquilo, Sônia, mas nos gráficos que eu acho um pouco mais complicado. Para visualizar, né, Luísa? Com certeza, visualizar, principalmente vetores tridimensionais, é praticamente impossível. Por isso que eu não vou te pedir nada disso, tá? Eu fiz para te mostrar, mas o que eu vou te pedir, os exercícios que eu vou te pedir é única e exclusivamente para você fazer decomposição, soma e apresentar o vetor, tá? Muitas vezes ele diz assim, ó, apresente o vetor como suas componentes, é justamente a decomposição, a x, a y, a z, ou apresente o vetor como módulo e ângulo. Aí tu vai fazer a recomposição e apresentar como módulo e como ângulo. É só isso, nenhum desenho, tá? Desenho é gráfico é antes. Certo, obrigada. Nada. Bom, uma vez que tu calculou o teu deslocamento, da mesma forma, né? Lembra? Posição, deslocamento, velocidade média. Né? Então vamos para a velocidade média. Aqui está muito resumido, então vou abrir, tá? O que é que tu tá fazendo? Ah, só um minuto.
Acho que eu tenho que botar aqui em silêncio. Pronto. Resolvido. Então, tá. Vou começar com velocidade média, tá? Veja que tem velocidade média aqui, né? O que é velocidade média? Eu vou partir do primeiro conceito que a gente viu lá, ó. A velocidade média é ΔX, ΔT. A gente viu isso lá do segundo capítulo. E o que é o ΔX? É o deslocamento. Mas a gente já viu que é o deslocamento aqui, ó. O deslocamento ΔR é isso daqui. Essa expressão que está aqui, ó, embaixo. Essa é a expressão ΔR. Então, aqui, ó, a velocidade média agora passa a ser um vetor e vai ser ΔR, que é um vetor, dividido por ΔT. E aí, quem é ΔR? ΔR está aqui. Certo? ΔR, eu vou apresentar como ΔXi mais ΔYJ mais ΔZK. Então, para calcular a velocidade média, eu vou apenas exprimir que a velocidade média vetorial vai ser ΔX, ΔTi mais ΔY, ΔTJ mais ΔZ, ΔTK. Que eu resumi como isso daqui. A velocidade média é como se você calculasse a velocidade média em x, a velocidade média em y e a velocidade média em z. Ou ΔX, ΔTi, ΔY, ΔTJ, ΔZ, ΔTK. Qual a diferença daquela velocidade média que a gente começou calculando no primeiro? É bastante, né, Alex? Qual a diferença? É o seguinte, tá vendo esse ΔX, ΔT? Olha aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Esse cálculo daqui é o mesmo que esse. Qual a diferença? Aqui tu vai calcular ΔX, ΔT uma vez. Aqui tu vai calcular ΔX, ΔT uma vez. E depois tu vai repetir para ΔY e depois tu vai repetir para ΔZ. Então, moral da história. Apesar de ser grandes as expressões, não é 3 vezes mais difícil. É 3 vezes mais trabalho. A dificuldade é a mesma. Porque se tu sabe fazer o ΔX, ΔT, tu sabe repetir para Y e repetir para Z. A única coisa é que ao invés de você fazer todas as contas para X, tu vai fazer para X, para Y, para Z. Fazer a próxima conta, X, Y, Z. Então tu vai fazer 3 vezes. A dificuldade é a mesma, é uma conta de divisão. Entendeu? É só isso. Tá? Não tem nada mais do que isso. Bom, aí você tem a chamada velocidade instantânea, né? Eu vou fazer depois do exercício. Esse eu faço questão de fazer um, tá? Para que você veja na prática como funciona. Assusta mais do que é difícil. Velocidade instantânea. Velocidade instantânea, a gente viu antes. O que era velocidade instantânea? Velocidade instantânea dx dt. Do mesmo jeito que eu mostrei para vocês, ó, antes a gente viu ΔX, ΔT, e agora ΔX, ΔT, ΔY, ΔT, ΔZ, ΔT, a velocidade instantânea é o seguinte, agora, em vetor, isso é antes, agora em vetor, dx, dti, mais dy, dtj,
mais dz dt. Tá. Aí você, pô, ficou 3 vezes mais difícil? Não. Apenas 3 vezes mais trabalho. Antes tu pegava e calculava delta x, delta t, né? Quer dizer, dx dt, fazia aquela derivada da equação x. Agora tu vai fazer a derivada da equação x, da equação y e da equação z. Vai fazer 3 derivadas. Não são mais complicadas. É a mesma complicação. Só que ao invés de derivar só uma, vai derivar 3. Tá? Vai derivar a expressão do x, a expressão do y e a expressão do z. E a mesma coisa, tá? Para acelerações. Aqui eu vou fazer o exercício. Deixa eu ver se eu não tenho aqui, ó. Peraí, deixa eu ver, né? Pode ser. Eu vou fazer o exemplo 12. Deixa eu pegar o exemplo 12. Professor, um colega perguntou uma coisa ali no chat. Ah, tá. Vou dar uma olhada, hein? Só um minutinho. Só. Vou deixar o chat ativo, que às vezes eu, para ver mais, tipo, as câmeras de vocês. Aqui não vem, não? Vem pra cá. Eu tiro o chat. Exatamente, Thiago. A gente calculava tudo só no plano X. E agora a gente vai calcular no X, no Y e no Z. Tá? Eu vou mostrar aqui. Você vai ver que é a mesma coisa. Então, por exemplo, o vetor posição de uma partícula é inicialmente x, y, z. E depois essa. Qual o deslocamento? Tão fácil. O deslocamento, que é o ΔR, deixa eu trocar essa caneta que ela não está muito boa. O ΔR vai ser R final, que aqui é R2, tá? Menos R1. Beleza. Então, pronto, Luísa. Você agora vai lembrar daquele exercício, tá? Nada em vão. Aquele exercício que a gente pensou, tá dando tempo, no fundo vai ajudar para a gente entender aqui. Então, tu vai pegar o R2, colocar aqui, ó, com atenção. O maior problema desses exercícios é atenção, tá? Assim como aqueles cursos de mecânica racional. A atenção é fundamental, senão tu vai errar tudo. Então, 9 metros I mais 2 metros J mais 8 metros K. Perceba que o primeiro que eu escrevi foi o R2, porque depois eu vou subtrair o R1. Então, aqui, o R1, né, Luiz? Eu já vou, botar o negativo dele, hein? Já vou escrever aqui o negativo, hein? Presta atenção. R1, aqui, é menos 3. Eu não vou escrever menos 3, eu vou escrever menos 3, que é mais 3. O próximo é 2. Eu vou inverter, menos 2. E, finalmente, o último é 5, que eu invertendo vai ficar menos 5. Passa a linha aqui, vamos fazer a operação 1 a 1. Como é que faz essa operação? I com I, J com J, K com K. Veja que eu tive um certo cuidado de, mais ou menos, alinhar I com I, J com J, K com K. Para não me confundir, né, na visão. Então, é 9 mais 3. 9 mais 3 é 9, 10, 11, 12. Dois menos 2, 0. 8 menos 5, 3.
Alguma dúvida? Viram que é tranquilo? E aí vamos supor que ele complemente esse exercício. Calcule a velocidade média, né, de R1 para R2 se o ΔT for 2 segundos. Vou fazer letra B. Se... Tem várias canetas, estou brigando com caneta. Se ΔT igual a 2 segundos, calcule VM. Ok, então, o que é que você vai fazer? VM, velocidade média, ΔR, dividido por ΔT, que é ΔR, dividido por 2, né? Então, vamos calcular. ΔR, primeiro 12 metros. 12 metros e dividido por 2, mais. 0 dividido por 2, não vou nem botar, tá? É 0. Aliás, sinceramente, ó, como a componente J é 0, esquece ela, não existe mais não. Nem precisa representar. 3 metros cada. Dividido por 2. Bom, 12 dividido por 2 é 6, né? 6 metros por segundo e mais 3 dividido por 2, 1,5. 1,5 metros por segundo. J não, desculpa, K. Alguma dúvida? Pode falar, agora é o momento de tirar dúvida, tá? Não é, como eu disse a você, não é mais complicado, quer dizer, mais difícil. Né? Ele complica porque tu tem que repetir a operação e não pode perder a linha. E aí, JJ, K é K. Mas em essência é a mesma coisa. Pode tirar dúvida. Fala tu primeiro. primeiro. Não, pode falar, André, pode falar, André. Ali na questão que tá ali no slide 28, a resposta daquela pergunta tá no mesmo slide. Os outros que tá fazendo é questões extras, assim. Eu não entendi 28. A resposta é dessa pergunta que tá ali em cima, que qual é o deslocamento? A resposta é aquele coisa meio feia, Tá que certo. tá escrito. Isso, o deslocamento, a resposta dela, né? Eu vou botar em azul, tá? Ok. É que eu não entendi se ainda tava continuando um cálculo que tinha que fazer, né? Não, é porque eu achei que foi pouco, eu disse, pô, mas a gente chegou e falou de velocidade média, velocidade instantânea, vou pelo menos calcular a média. Aí eu resolvi prosseguir e fazer um pouquinho mais. Pronto, eu acho que agora é tu, Martim. Não, a minha dúvida era mais ou menos a mesma da André, era se o resultado final podia ter aquele I, aquele J e o K ali. Eu achei que eles iam virar outra coisa depois. Não. Excelente pergunta, Martim. O resultado final tem que ter. Porque quando tu tira o I, o J e K, tu perde a característica de vetor, tá? A única forma de tirar o I e o JK é se tu fizer a recomposição e escrever como módulo e ângulo, tá? O Soro, engraçado é que a fórmula é enorme, mas é fácil. Exato. É só muito detalhe. Só você ver, né? Fazendo esse exercício na mecânica racional, esse tipo de exercício que a gente faz. Vai fazendo tudo, depois... Peraí, vamos conferir, né? Aí confere todo o cálculo só para X. Tá? Chegou lá? Beleza. Agora vamos conferir todo o cálculo para Y. Agora vamos conferir todo o cálculo para Z. Porque são independentes. Entendeu? Então você, depois que terminou tudo, né, que você vai fazendo x, y, z, x, y, z, x, y, z. No final das containadas, você vai lá, vamos ver se eu errei. Olha, só o x do início ao fim, só o y do início ao fim, só o z do início ao fim, terminou. Professor, Fala, Samuel. tem como o senhor botar no slide 29, porque eu não consegui acompanhar a fórmula que o senhor usou ali. Pronto. Eu Obrigado. botei a velocidade média, né, ΔR, ΔT. Aí o ΔT eu disse que era 2 segundos. Só substituí o ΔT por 2. Depois peguei o resultado de cima e dividi por 2.
Bom, tem exercícios desse, com certeza a gente vai resolver mais, eu vou botar uns 3 na lista, né? Mas eu só fiz exercício só para mostrar para vocês, basicamente o que o colega falou, não é que realmente é difícil, é mais conta. Tá? Eu acho que já pegou o que tu queria. E agora, bom, eu vou só fazer uma coisa aqui, ó. Está feito, vou tentar resolver uma das outras 2 na turma de quarta. Muito bem, com essa parte a gente encerra o capítulo 3 e a parte de definição do capítulo 4, tá? Essa parte de definição do capítulo 4 é, de longe, a parte mais complexa do ponto de vista matemático, tá? Vocês acabaram de ver, né? E realmente assusta. A primeira vez que eu vi isso, depois que eu fiz o exercício, eu vi que não era um bicho tão complicado. Mas agora a gente vai entrar numa parte que é o miolo, realmente, do capítulo, tá? Então, vamos dizer assim, se eu fosse fazer uma prova somente do capítulo 4, uma prova de 5 questões, eu ia botar 1 a 2 questões, no máximo, dessa parte de definição, e botaria de 3 a 4 questões dessa parte que a gente vai ver agora, tá? Que é a parte de movimento bidimensional e lançamento do projétil, tá? Uma coisa muito importante para a gente, tá? Veja, ó, movimento bidimensional, lançamento de projétil. Então, o miolo que a gente vai estudar é exatamente desse movimento em 2 dimensões. Esquece a terceira está lá nas definições, agora a gente só vai trabalhar com x e y, tá? O movimento bidimensional pode ser, por exemplo, né, de um avião que joga uma bomba sem propulsão, tá, para baixo. Ou pode ser o movimento bidimensional de um foguete sendo lançado. Ou de uma bola no jogo de voleibol, ou futebol, ou basquetebol, ou seja lá o que for, o movimento da bola, ou beisebol, tá? Ou tênis de mesa. Todos esses são movimento bidimensional. Só que temos uma diferença. Isso daqui, tá, que a gente vai estudar, nós vamos estudar movimento de projéteis. O que são projéteis? Isso é um projétil e isso é um projeto. Mas isso daqui não é um projétil. Qual a diferença? Um projétil, por definição, tá, pela palavra de projetar, ele não tem propulsão própria. Tá? Então, um avião não é um projétil. O avião só se torna um projétil a partir do momento que ele cai, tá, sem propulsão própria. A bomba é um projétil e a bola principalmente é um projétil. O foguete ele tem propulsão própria, dá para ver inclusive. Tá? Então a gente vai estudar o movimento de projéteis. Mais do que o movimento do projétil, a gente também vai botar uma condição a mais de simplificação. Não pode ter consideração do efeito do ar. Tá? Nós vamos viver num mundo que tem a gravidade da Terra, mas que não tem ar. Para os casos que a gente vai resolver, os exemplos que vão ser dados, o ar realmente não vai fazer diferença nenhuma. Mas ele é um elemento importante, não dá para discutir. Por exemplo, uma das leis de Newton, né, é que 2 corpos caem literalmente com a mesma aceleração e, portanto, tem que chegar, se saem na mesma altura, soltados na mesma hora, tem que chegar juntos lá embaixo. Só que isso raramente acontece. Se eu jogar, por exemplo, uma borracha e uma folha de papel, a borracha chega muito mais rápido lá embaixo. A diferença foi a resistência do ar. Mas os exemplos são dados vão ser bolas, pedras, tá? Projéteis pequenos. Então, em geral, você vai ver que dá implícito que a resistência do ar não vai fazer diferença. Uma parte do livro até comenta o efeito da resistência do ar, até porque o movimento de projéteis era muito importante para a questão de lançamento de mísseis, tá? E muitas vezes de artilharia. E existe, por exemplo, artilharia de longa distância. Na artilharia de longa distância, para você calcular exatamente onde é que ela vai cair, né, que tu quer cair numa determinada posição,
você tem que levar em consideração a resistência do ar, ou seja, existe uma resistência do ar menor, quer dizer, maior aqui embaixo, o ar aqui é denso, e a resistência do ar lá em cima, né, na atmosfera, o ar fica mais rarefeito. Então, uma artilharia de longo alcance, ela não se comporta da mesma forma como se estivesse solta no vácuo. Tá? Efetivamente, a menor densidade do ar faz com que o projétil se desloque como se fosse aparentemente mais velocidade em cima do que embaixo. Ele não tem mais velocidade, apenas ele tem menos atrito. Isso não vai ser incluído no nosso estudo. Nós vamos estudar exclusivamente projéteis sem ar, tá? Professor, Oi. teve uma vez no ensino médio que um professor de física disse que teve um cientista e tal lá que conseguiu fazer o experimento desprezando o atrito do ar, né? Tipo, num laboratório e tal. E daí uma bolinha de papel caía com mesma velocidade com uma bolinha de chumbo lá e tal. Tipo, ele contou lá no dia só pra... Tiago, eu vou te dizer onde é que tu pode ver isso, tá? Existem vários museus científicos, até mesmo no Brasil, né? A gente não tem tanto assim, não, mas aqui no Rio Grande do Sul tem na PUC um museu científico. Ele é aberto para o público. Você pode ir, se eu não me engano, no 3º andar, tá? Tem um dispositivo que é super simples, né? É um tubo bem grande acho que acrílico ali, onde não é um ar rarefeito perfeito, mas é o suficiente para a gente. Eles esvaziam o ar e colocam lá dentro, eu acho que é uma pena e uma bolinha de chumbo, tá? E aí você tem condições de virar o tubo, né? Imagina um tubo, tu vira, né? Eles estão lá embaixo, claro, na gravidade. Aí tu vira. Quando tu vira, eles caem, você vê que eles caem no mesmo tempo, tá? Não é preciso de condições muito especiais para se fazer isso, tá? Inclusive, existem demonstrações disso, infelizmente estamos em um ambiente online, aí tudo que você vê, tem coisas em física que é bom a gente ver no real para você acreditar, né? Até porque você acha que pode ser uma simulação no virtual. Mas, infelizmente, agora realmente não tem condições. Mas, eventualmente, quando abrir, tu vai lá. Tu vai ver que realmente funciona. Eu já fui lá, só que eu não cheguei a ver esse em específico. Cara, eu vou te dar uma orientação, se não mudaram. Se tu entrar lá, né, a parte de cá, a parte mais da biologia, se tu subiu, acho que é 2º ou 3º andar, e tem esse. Mas pergunta aos monitores, onde é que está o experimento lá da gravitação, que os dois caem ao mesmo tempo. O pessoal te indica. Ô, senhor, beleza. E a Rússia fez vamos só trocando de assunto, que tem alguma coisa a ver com isso, que a Rússia fez um míssil supersônico 27 vezes mais rápido que o som. Exatamente. Eu vi. Que é uma coisa interessante, né? Nós estamos num mundo em que ainda está se envolvendo principalmente o ramo da indústria bélica não atômica, né? Então, a Rússia realmente tem isso, e isso poderia furar defesas antiaéreas, né? Porque imagina, o negócio é absurdo, senhor. Exatamente. Eles tinham também o maior canhão do mundo, né? Se tu procurar nos arquivos, da União Soviética, é enorme. É muito interessante. Bom, o lançamento de projétil que a gente vai ver, né? Qual é a essência do movimento de projétil? Ele tem um movimento na horizontal e um movimento na vertical. Agora vem a novidade. Enquanto que a gente tinha as equações matemáticas mais cabeludas na parte anterior, nessa parte aqui, todas as equações matemáticas vocês já viram. Porque no capítulo 2 a gente estudou o movimento em X e a gente estudou o movimento vertical. A única diferença é que a gente vai pegar aquelas equações, as mesmas que a gente usou na vertical, e as mesmas equações de X, vão juntar tudo e vai usar ao mesmo tempo. Mas as equações vocês já viram. Então não tem equação nova aqui. E nem a gente vai usar tratamento vetorial, tá? A gente só vai usar as equações. Só recordando, né, o que acontece aqui, em geral, um exercício desse tipo, uma bola, né, um canhão vai disparar um projétil, né, vai falar a palavra projétil, com a determinada velocidade inicial V0, tá aqui, ó, V0, tá? E um ângulo θ0, tá aqui o ângulo. E o que é que você vai fazer? Decompor. Isso, decomposição que a gente acabou de ver. Tá? V0 vezes o cosseno de θ0, V0 vezes o seno de θ0.
V0x, V0y. Então você vai ver isso. Aquela coisa de decomposição de vetor vai usar diretamente aqui nos exercícios, tá? Bom, quando tu fizer a decomposição, tu vai ver que o V0x, no lançamento de projétil, permanece o mesmo. Veja que esses vetores que eu circundei em azul, eles não mudam a cara deles, eles têm o mesmo tamanho, mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Ou seja, são vetores iguais. Por quê? A velocidade em x, em qualquer ponto da trajetória, seja aqui, seja aqui, seja aqui, etc., é igual à velocidade inicial em x. E por que que isso acontece? Isso acontece porque não existe aceleração em x. Como não tem aceleração, a velocidade em x é constante. Em y, ele tem aceleração, né? A única aceleração sofrida pelo projétil é a aceleração da gravidade, que é em y. Tá? Então, o que acontece em y? Vê só. Em y, ele tem uma velocidade inicial em y aqui. Como tem uma aceleração da gravidade para baixo, diminuindo essa velocidade, ele começa a perder a velocidade, o vetor diminui, até que aqui, Vy é igual a zero, e a gente já viu isso, que era aquela condição de altura máxima. A partir daqui, o Vy se inverte, até chegar ao valor, mesmo valor de V0y, com sinal contrário. Então, a combinação desses dois movimentos, tudo isso que eu estou fazendo e apagando, lembra que está gravado. Então, está lá gravado tudo que eu desenhei, e eu apago simplesmente para ficar mais claro. Então, o movimento, no fundo, a gente vai dividir em dois. A parte x e a parte y. Assim como nos vetores a gente trabalha com o i e o j independente, aqui a gente vai trabalhar com a parte x e com a parte y independente. Sem problema nenhum. Tá? Bom. Então tá. No início do lançamento, né, o projétil inicia sua trajetória com a velocidade V0. Tá? V0. E a gente vai fazer as componentes V0x, V0y, simplesmente pela mesma decomposição. Lembra que eu fiz o AX, é o A vezes o cosseno, e o AY é o A vezes o seno. Ó, AX AX, A vezes o cosseno, AY, A vezes o seno. Venho para cá. V0x, V0 vezes o cosseno, V0y, V0 vezes o seno. Então, é a mesma coisa, só que eu, em vez de usar o símbolo A, eu vou usar o símbolo V0, porque o nome é velocidade inicial, V no tempo zero, V0. Tá? Professor, essa decomposição que a gente faz é para descobrir a velocidade inicial? Na realidade, Luísa, a velocidade, ele vai te dizer o seguinte, olha, um canhão disparou com um ângulo de 30 graus, um projétil, né, uma bala, com velocidade de 20 metros por segundo. Então, quando tu me pergunta qual é a velocidade inicial, eu vou te dizer 20 metros por segundo. Só que para usar nas equações, Luísa, tu vai ter a equação do x e a equação do y. Então, tu precisa da componente x da velocidade inicial e da componente y da velocidade inicial, cada um para ser usada na sua equação. E é por isso que tu vai decompor. Tu vai decompor V0x e V0y, porque tu vai ter a componente x da velocidade inicial e a componente y da velocidade inicial. Porque o movimento em x e em y são independentes. Tu entendeu? Sim, sim. Tipo, o valor que ele dá, por exemplo, no enunciado, a gente iria usar lá quando a gente viu a outra fórmula de velocidade, isso? Exato. Que seria um conjunto das duas ao mesmo tempo, de x a y. Nesse caso, a gente quer ver ela separado. Isso? Exatamente, exatamente.
Certo, obrigada. A ideia daqui, Luísa, é que com o movimento, o X, o Y e o Z também, eu não estou falando dele porque eu não vou trabalhar com ele, mas também o Z, ele pode ser tomado como completamente independente. O X do Y, o Y do X, o Y do Z, todos os três são eixos independentes, tá? E a gente pode calcular eles independentemente. Eu só preciso colocar a componente X correta, a componente Y correta e a componente Z, se for o caso, correta da velocidade. Aí dá certo. Bom, aí como é que fica a equação do movimento horizontal, né? No movimento horizontal, não existe aceleração na direção horizontal. Em qualquer instante t, o deslocamento horizontal é esse daqui, que tem essa equação, ou uma equação que eu vou terminar colocando também a alternativa, que a gente usa mais, é a mesma daqui, tá? x0, opa, mais V0x vezes t. Na vertical, a gente vai usar o quê? Essa equação daqui, que é a mesma aqui, y0 mais V0y vezes t menos 4,9 T2. E a equação de Torricelli, Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 19,6 delta y. Se vocês pegarem suas anotações anteriores, vocês vão ver, mas essas equações a gente já viu? Sim, já vimos. Não tem novidade. Tanto é que eu vou inserir aqui um slide em branco e vou colocar todas as equações que a gente vai ver, tá? Então, nós temos equações para x. Quais são as que a gente usa? As de x. X, x0, v0x vezes t. E a de y, y0, v0y vezes t, menos 4,9 T2. Lembrando, esse 4,9 é porque é AT2 sobre 2. Então, A é a aceleração da gravidade, que é 9,8. Dividido por 2, vai dar 4,9. Essa equação a gente já trabalhou bastante com ela. Agora, para as velocidades. Vx, V0x. Não vamos esquecer disso. Tá? A equação de velocidade em x não muda, portanto, eu vou colocar igual. Vy é igual a V0y menos 9,8 vezes t. E, finalmente, só um minuto. Como eu disse, eu não quero brigar com minhas canetas, que eu tenho várias, né? Equação Torricelli. Nossa! Tem alguma dessas equações que é nova para vocês? Não. Todas são as equações que a gente já viu. A diferença é que a gente, para cada problema, ou usava x, e para outros problemas, usava y. Aqui, para o mesmo problema, vou usar o x e o y. É só isso. Tá? Com essa equação, dá também para complementar, né? Vou fazer uma complementação aqui. Deixa eu primeiro escrever, depois eu boto a complementação. V0x. V0 cosseno de θ. E V0y. V0 seno de θ. Que é aquela equação de decomposição. Pronto. De posse dessas equações, tu resolve todos os, acho que praticamente 100 exercícios que existem
não vou fazer uma lista com 100, né? Estou dizendo que você resolve, depois dessas equações, não precisa de mais nenhuma. Todos esses exercícios que tem lá no Halliday. Mas existem algumas equações auxiliares. Essas equações que eu vou apresentar agora são opcionais, mas tem quem prefira ter elas. Próxima equação, chamada equação da trajetória. A equação da trajetória, tá, é uma equação onde você combina a equação de x com a equação de y. Em vez de fazer x em função do t e y em função do t, que é o que tem aqui, o matemático diria uma equação parametrizada, que é essa daqui. É x como parâmetro t e y como parâmetro t. Agora, se você elimina o t e bota y em função de x, como é que fica? Show. Fica assim. Essa equação daqui. Ó, veja que y não está mais em função de t, está em função de x. Bom, a graça dessa equação é você ver que é uma parábola, tá? Então, o movimento realmente é parabólico. A utilidade dessa equação é praticamente zero, mas pelo menos você vê que ela é parabólica. É uma parábola, é y em função de x ao quadrado. Tá? Ou seja, o movimento num campo gravitacional terrestre próximo da superfície da Terra, sem contar a resistência do ar, ou para objetos cuja resistência do ar é desprezível, como qualquer bolinha de pesada, o movimento é uma parábola belíssima, tá? Sem erro. Esta equação do alcance horizontal, ela tem a sua graça, tá? Existem alguns problemas onde ela fica extremamente ele simplifica muito o problema. O alcance horizontal, né, que é dado pela R de um projétil, é a distância horizontal percorrida pelo projétil até voltar à sua altura inicial, né? Então, tem um navio aqui, tem um navio aqui, tem um canhão aqui. Essa distância aqui, R, é a distância entre o lançamento e a chegada, horizontal. Tá? Ou seja, se eu pegar um canhão aqui, apontar, sei a velocidade dele inicial, sei o ângulo de lançamento, eu posso calcular exatamente a que distância do canhão o projétil vai cair. Entendeu? Então, essa é a equação do alcance horizontal. E aqui a equação é essa. Essa equação daqui, ó, super simples, tá? Bem resumida, essa equação daqui. O alcance R é a velocidade inicial que tu lançar ao quadrado, dividido por G, que é a gravidade, 9,8, multiplicado pelo seno de, só cuidado com isso, 2 vezes o ângulo de lançamento. Então, se o ângulo de lançamento é 30, tu vai calcular o seno de 60. Se o ângulo de lançamento é 45, tu vai calcular o seno de 90. Uma consequência disso é que o valor máximo do lançamento, tem um canhão aqui, né? Qual é o ângulo que eu coloco para ir mais distante? 45 graus. Porque o seno de 2 vezes 45 é seno 90. Seno 90 é 1. E o 1 é o valor máximo do seno. Aí por isso ele chega no valor máximo. Então, estou sempre em linha para 45 graus. Tá? Uma pergunta. Pô, professor, se eu não quiser usar essa equação, dá para usar as outras? Mantenho o que eu disse. Essas equações aqui calculam tudo. Tudo. Eu vou colocar um exercício de alcance e eu vou mostrar como calcula com essas equações e com a equação do alcance. Obviamente, vocês vão dizer, não, pelo amor de Deus, eu vou fazer a equação do alcance. Tá? Mas só tem que ter cuidado. O alcance é só dado quando a altura de lançamento é igual à altura de chegada. Tá? Solo a solo. Entendido isso? Tranquilo? Tá. Existem alguns exercícios aqui, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque a aula foi densa, tá? Eu não vou exigir na 10ª hora agora que vocês se concentrem no exercício. Eu terminei a matéria está dada, eu vou passar uma lista, tá? Eu posso postar amanhã no site, no aula, e vocês vão poder começar a se entreter com a lista, principalmente agora que tem um feriado, né? Nada melhor do que numa pandemia,
Você pega uma lista de problemas de física para ficar resolvendo, né? Claro, num feriado que eu podia estar dormindo, fazendo feriado. qualquer outra coisa, eu vou pegar uma listinha. Não, você vai acordar em algum momento, né? Uma chuvinha, exatamente, bota isso. E aí você pega e tenta resolver, e depois a gente começa a resolução dessa. Depois da resolução dessa lista, nós encerramos o capítulo cinemática e entramos em O força. legal, senhor, é que eles disseram, não vai ter aula quinta, mas vai ter aula igual, porque a gente vai ter que fazer um monte de coisa. Mas você pelo menos não vai ganhar mais coisa para fazer, veja bem, tem essa vantagem. Eu tenho que entregar uma prova. Olha, ele tá mais ferrado que eu. Ó, eu tenho toda a lista para entregar, eu tenho um negócio de desenho para entregar, que é desenho geométrico da outra matéria. Eu ainda tenho mais uma questão de juros para entregar também. Tudo isso por um dia. Vida do estudante, tá? É assim mesmo. Quando você faz sua última prova de doutorado, você diz, poxa, eu nunca mais vou ver uma prova. Bom, pessoal, é o seguinte, qualquer dúvida me contatem, não tem problema nenhum, tá? Eu estou encerrando por agora e o vídeo vai estar lá amanhã, eu já coloco com a lista de exercícios, tá? Boa noite para vocês, bom descanso e se cuidem nesse feriado. Ô, senhor, só uma Fala. dúvida. Fala, Martim. Que, tipo, antes, normalmente, quando tinha exercício, pra dar presença era botar uma foto do exercício. Aí hoje, pra dar presença, bota uma foto de alguma coisa que tu passou? Qualquer coisa, tá? Sem problema nenhum. E até um desses exercíciozinhos que eu resolvi de vetores, ou essa coisa de vetores de decomposição, tá bom demais. Tá Ô, bom. professor, mas Fala, na Alex. verdade, o senhor tem o relatório de quem teve em aula ou não, né? Olha, cara, a gente não tem. Porque, no fundo, é o seguinte, apesar do Google estar com esta ferramenta para disponibilizar isso, tá? Tem uma outra variável que eu não posso ignorar, que é o seguinte, Alex. Alguns alunos chegam para mim e digam, professor, é o seguinte, eu me inscrevi nessa matéria no presencial. Por exemplo, isso aconteceu muito ano passado. Porque realmente eu tenho essa noite livre. Só que o que aconteceu? Com a pandemia, entrou a bandeira, não vou nem dizer o nome lá, vermelha, branca, amarela e tal. E o meu serviço está trabalhando, às vezes, uma fábrica, tá? Com 30%, 25%, 50% da atividade. E aí eu fui forçado a trabalhar no turno de noite. Tá? Então, eu não vou poder assistir. No entanto, eu vou pegar o teu vídeo e eu vou assistir. Mais tarde. E para nós, na Ubra, isto é considerado presença. Ou seja, se você pega, assiste o vídeo, vai acompanhando, isso é considerado também presença. Nesse caso excepcional da pessoa não poder comparecer, né? Claro, ela não consegue fazer uma pergunta como você está fazendo agora, como os outros colegas fizeram, mas ela consegue mostrar a presença dela, porque ela diz, assisti o vídeo, está aqui minha presença, entendeu? Ah, entendi, sim, que daí ele não estaria, não. Se puxasse um relatório, não apareceria. Ele não apareceria. No relatório de hoje. E eu não posso prejudicar ele, por causa da pandemia, foi uma coisa que aconteceu com a pandemia, entendeu? Sim, entendi, sim. Muito obrigado. Nada, cara. Então, boa noite para vocês. Se tiver mais alguma pergunta, pode falar. Senão, eu estou interrompendo.